Bom, galera, olha só, chegamos então na nossa terceira parte. O tema é mútuo, empréstimo de consumo. Artigo 586 a 592 do Código Civil. Pois bem, olha só, olha o artigo 586, gente. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. Já está aí uma diferença clara para a questão referente, tá, ao contrato de o que, galera? Ao contrato de comodato, tá? O mutuário é obrigado a restituir o mutuante, o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. E aqui está uma diferença muito boa para vocês. Por quê? No comodato, preste muita atenção no que eu vou dizer. No comodato, o comodante, ele não precisa ser dono do bem. No contrato de comodato, o comodante não precisa ser dono do bem. No contrato de comodato, o comodante não precisa ser dono do bem. Agora, no contrato de mútuo, o mutuante, ele necessita ser dono do bem. No contrato de mútuo, o mutuante, ele necessita ser dono do bem. Então, aqui é um ponto fundamental para o estudo de todos vocês. Então, no comodato, o comodante não precisa ser dono. No mútuo, o mutuante, que é aquele que empresta o bem para o mutuário, ele necessita, ele precisa ser dono do bem. Então, fica essa dica aí fundamental para o estudo de vocês. Pois bem, olha só. No contrato de mútuo, nós temos a natureza jurídica dele. Ele gera obrigações somente para uma das partes, no caso, o mutuário. Ele é um contrato gratuito, mas olha só, gratuito como regra geral. Porque nós temos o chamado mútuo feneratício, que está lá na forma do artigo 591 do Código Civil. Então, vamos lá. O mútuo, em regra, ele é um contrato gratuito. Trata-se de um contrato gratuito como regra geral, mas admite a modalidade onerosa. O mútuo, ele admite a modalidade aí onerosa, ok? E esse mútuo, ele é chamado, ele é denominado de mútuo feneratício. Ele é denominado de mútuo feneratício. Fica a dica aí, olha só que bacana para o estudo de vocês, tá? É um tema interessante e que vale a sua devida atenção. Olha, meu amigo e minha amiga, olha aqui. Sobre o mútuo feneratício, há necessidade de se destacar no seu material a súmula 596 do STF. Dói no meu coração, eu digo para vocês que dói no meu coração. E por que dói no meu coração, Cris? Porque a súmula 596 do STF diz que não se aplica a lei de usura, decreto 22626 de 33, acho que é isso, 22626 de 33, não se aplica a lei de usura às instituições financeiras. Não se aplica a lei de usura às instituições financeiras. Ok? As instituições financeiras. Eu não tenho aplicabilidade da lei de usura. Ok? Então, esse é um ponto importante, porque os bancos, as instituições financeiras, estão livres para pactuar os juros que são adotados no mercado, que se vê lá no Banco Central. Aí é aquele negócio, é uma dívida impagável. A prática diz isso, trata-se de uma dívida impagável. Vira uma bola de neve, a pessoa não consegue pagar aquela dívida. E aí se torna realmente uma dívida impagável. Então, sobre o mútuo feneratício, olha a dica legal para o estudo de vocês. Não se aplica a lei de usura para as instituições financeiras, regra do 591 do Código Civil. Perfeito? Olha aí. Bom, ele é um contrato informal e não solene e também é um contrato real, assim como o comodato, assim também como o tema referente ao contrato aí que destaco para todos vocês, o depósito, tá? Pois bem, transferência da coisa. Aqui, quando se fala da transferência da coisa, se destaca claramente, a gente pode ver isso pelo artigo 587 do que eu falei para vocês.
no mútuo, o mutuante necessita ser dono do bem, tá? Olha aqui, um tema bom de prova. Mútuo feito à pessoa menor. E aqui eu destaco o advento do estatuto da pessoa com deficiência, tá? Eu destaco o advento do estatuto da pessoa com deficiência, gente, tá? Estatuto da pessoa com deficiência. Esse é um ponto importantíssimo, tá? Para todos vocês. Cris, por que é um ponto importante? Porque a gente vai lembrar daquela classificação de obrigação natural. Deixa eu ir aqui na tela com vocês. Quando você estuda o direito obrigacional, aquela obrigação formada entre o credor e o devedor, a gente tem uma teoria dualista. Essa teoria dualista, doutores, ela sustenta que a obrigação ela é formada pelo débito, por um débito chamado de schuld ou de debitum, tá? E o haftung. Haftung, que aqui eu tenho a responsabilidade e a obligatio. Então, olha aqui, eu tenho débito, schuld, debitum, e o haftung, responsabilidade, obligatio, ok? Obligatio. Tranquilinho? Então, aqui a gente tem essa teoria dualista, ok? Nós temos a teoria de natureza dualista. O débito, schuld, e o haftung, responsabilidade, obligatio, ok? Obligatio. Então, vejam, nessa ideia, tá? Nesse tema, nós temos que adentrar aqui e estudar o assunto. Pois bem, e aqui saem algumas classificações. A obrigação civil, número 1, a obrigação civil, tá? A obrigação civil. Tudo bem? A obrigação civil. Beleza? E o que é essa obrigação civil? É a soma do débito mais da responsabilidade. Então, a obrigação civil, e até o que a gente vai estudar, a responsabilidade civil, nada mais é do que isso. Eu tenho débito e eu tenho a responsabilidade pelo pagamento desse débito. Eu tenho débito e eu tenho a responsabilidade pelo pagamento desse débito. Bom, eu tenho uma obrigação natural. O que é uma obrigação natural? É aquela somente formada pelo débito. É uma obrigação sem exigibilidade. Ela é uma obrigação sem a responsabilidade. Ok? Ela é só formada pelo schuld. Não tem schuld mais haftung, como na obrigação civil. Não tem schuld mais haftung na obrigação civil, ok? Na obrigação civil. Agora, que nem na obrigação civil, perdão. No caso referente à obrigação natural, tudo bem? No caso da obrigação natural, eu tenho o caso só do débito, sem a presença do haftung, sem a presença da responsabilidade. E é o exemplo do 588. Se é feito o empréstimo à pessoa menor, o débito existe. Eu observo o débito, mas eu não posso ali exigir algo, porque se torna uma obrigação natural. É que nem a prescrição. O que é a prescrição? É a perda da pretensão indenizatória, ok? Perda da pretensão indenizatória, um encobrimento ou encobrimento da pretensão indenizatória. Isso é prescrição. Perda da pretensão indenizatória, o encobrimento da pretensão indenizatória. Foi?
Beleza? Tranquilo. E aí você que está me acompanhando aí. Na prescrição, o débito existe. Existe o débito ali, o débito está presente. Mas eu não posso exigir por tal débito. Não pode haver a exigência por tal débito. Eu não posso exigir por tal débito. Não pode haver a exigência por tal débito. Ok? Então, eu tenho ali o débito, mas é uma obrigação natural, sem exigibilidade. Sem exigibilidade. Ok? Beleza? Bom, é o caso do 588. E só para complementar aqui, eu tenho a obrigação de garantia nessa classificação dualista, em que aqui a gente só vê a presença da responsabilidade. A presença do haftung, né? É o caso clássico de um contrato que nós vamos estudar, que é o contrato de fiança. O fiador, ele assume uma garantia pessoal, que nós também chamamos de caução fidejussória. Uma garantia pessoal, também denominada de caução fidejussória. O fiador, ele assume uma obrigação sem que ainda haja o débito. O fiador, ele assume a obrigação sem que haja o débito. Inclusive, o fiador poderá perder o único bem, mesmo que ele seja um bem de família. Em, por exemplo, uma fiança acessória a um contrato de locação. Salvo engano, súmula 549 do STJ, que é ali, não pode se alegar a impenhorabilidade, mesmo que seja bem de família, não pode ser alegada a impenhorabilidade, mesmo que seja bem de família, quando o fiador garante frente a uma locação, tá? Frente aí é uma exceção à regra do artigo 3º da Lei 8.009. Uma exceção à regra do artigo 3º da Lei 8.009. Então, ó, dica bacana aí para o seu estudo, tá? Caindo dentro aí, você que está estudando comigo, tá? Vambora! Então, você viu aí na nossa tela a regra aqui de uma obrigação natural. Só que essa obrigação natural, doutores, ela apresenta exceções. Tem exceções, tá? Tem exceções, tá? Tudo bem? Tem exceções. Então, aí você tem que bater essa ideia. Por quê? A exceção está no artigo seguinte, no 589. Olha as 5 exceções aí. Todavia, essa regra possui 5 exceções. Se o representante legal do menor posteriormente ratificar a necessidade do mútuo, se o menor se viu obrigado a contrair empréstimo para os seus alimentos habituais, em razão da ausência de seu representante legal, ok? Se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho, observando a execução do credor, não lhes poderá ultrapassar as forças. Se o empréstimo reverteu em benefício do menor e se o menor obteve o empréstimo maliciosamente, gente, aí violando a boa-fé, ok? Violando a boa-fé. Então, é um ponto aí bem interessante para cair em provas, tá? Um ponto aí que vale a sua atenção. Galerinha, tá? Tema aí da hora para vocês, tá? Tema que vale você ficar atento no nosso estudo. Tudo bem? Aquela súmula é a súmula 549 mesmo, que diz, ó, é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, gente. Tá? Perfeito? Beleza? Então é um ponto aí legal para vocês, tá? Um ponto legal. Bom, e aqui tá a questão da exceptio non rit, aqui, ó, non rit, adicione aí na sua apostila, non rit ad implete contractus. Porque aqui, essa regrinha, na lei, ok? Na lei, que é a regra do 590, deve ser remissionada para o 477 do Código Civil. É aquela exceção de inseguridade
diante de um cumprimento defeituoso pós assinatura do contrato. Então, fique atento a esse ponto aí da matéria, que é um ponto interessante, tá? Então, se verificando o mutuante, aquele que empresta, que o mutuário poderá inadimplir com o mesmo o contrato firmado, tá? Poderá este exigir a garantia legal, podendo ser ela real ou fidejussória, tá? Então, ele pode exigir uma garantia real ou fidejussória, uma garantia real, uma hipoteca, um penhor, uma anticrese, né? Ou uma garantia fidejussória. Beleza, tá? Então, para o 477 aí. E a limitação dos juros, a gente falou da súmula 596 aqui, do STF. Importante destacar para vocês. Infelizmente, até está aqui no seu material. Show. Aí eu junto algumas outras súmulas. E o prazo para realização do pagamento do mútuo. Letra de lei, gente. Letra de lei.